Amém? A paz do Senhor Jesus, aos irmãos que vai nos acompanhar a partir deste vídeo. Haja visto termos já postado um vídeo anterior. Nesse vídeo estaremos comentando o assunto da nossa lição propriamente dito. No vídeo anterior nós citamos, melhor dizendo, o título da lição, tópicos e subtópicos, e neste vídeo estaremos agora fazendo comentário da nossa lição. Nossa lição, repetindo, tem como título a importância da sabedoria humilde. E o título já nos chama a atenção pelo fato do irmão ter especificado sabedoria e humildade. E vale-se observar que se aqueles que adquirem sabedoria não tiver cuidado, ele facilmente cairá em soberba. E soberba sabemos que é o oposto de humildade. Amém? É sabedoria que vem de Deus, o primeiro tópico. O apóstolo Tiago, ele discorre que a falta de sabedoria em alguma pessoa se dá por alguns motivos. Um dos motivos da falta de sabedoria no homem ou no ser humano, no cotidiano, é o interesse pela busca do conhecimento. E sendo assim, a consequência é a falta de sabedoria. Mas em relação à obra e à sabedoria que agora nós estaremos estudando, no cristão, o que se dá por falta de sabedoria tem quase o mesmo sentido, é falta de busca à fonte de toda a sabedoria. E quem é a fonte de toda a sabedoria? A fonte de toda a sabedoria é Deus. E na introdução dessa lição, o irmão diz assim, nessa lição estudaremos os ensinamentos da palavra de Deus acerca da importância da sabedoria divina para o nosso viver diário. O cristão, ele precisa da sabedoria divina para o seu viver diário, não somente para usufruir das benéficas de Deus, mas também para compartilhar
essas benesses de Deus para as pessoas que lhe rodeiam. E tem uma coisa interessante na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, falando a respeito do Senhor Jesus, do seu crescimento e do seu desenvolvimento. A Bíblia diz que ele crescia em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Então, para o nosso viver diário, precisamos crescer também em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens, das pessoas que nos rodeiam, porque sendo assim, traremos benefício para as mesmas. Voltando ao primeiro tópico, o comentarista ele separa Tiago, capítulo de número 3 e versículo de número 13 ao 17, que é a nossa leitura bíblica em classe. E essa passagem diz assim, quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. No versículo 14 ele diz, mas se tende amargura, inveja, sentimentos facciosos em vossos corações, não vos glorie nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas terrena, animal e diabólica. O irmão comentarista, ele tanto separou para a leitura bíblica diária, como deu como referência nesse primeiro tópico, sabedoria que vem de Deus. E ele no versículo de número 15, ele destaca a característica da sabedoria que vem do alto. Primeiro, a sabedoria que vem do alto, ela é desprovida de sentimentos facciosos, ela é desprovida de soberba, ela é desprovida de amargura. Qualquer pessoa que se ache sábio e diga que esta sabedoria está vindo de Deus para ele, e não tiver essas características, e melhor dizendo, e tiver essas características a qual o apóstolo Tiago ele censura, então essa sabedoria que o mesmo recebeu não é da parte de Deus. E aí no versículo de número 16 ele diz, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Ele diz que essa sabedoria não vem de Deus. E se na sabedoria que alguém apresenta tem esse sentimento, a tal sabedoria não está emanando do trono da graça. Aí vale para nós, para cada um de nós que temos ministrado diante de Deus a palavra do Senhor, e que ministre com sabedoria, e professores, nós temos que agora fazer uma varredura em nossos corações para que venhamos estar observando se a sabedoria que nós temos adquirido, ela está em comum acordo com esta palavra de Deus. Na sabedoria que eu adquiri, na sabedoria que você tem adquirido, ela não pode ter esse sentimento, inveja, sentimentos facciosos, soberba, orgulho. Nada disso pode haver na sabedoria a qual nós cristãos temos adquirido. Sendo assim, essa sabedoria, ela vem da parte de Deus. Quando alguém é sábio diante de Deus, ele não se exalta,
ele não se exaspera, ele não se vangloria. Quando eu falo não se vangloriar, não é simplesmente alguém contar aquilo que Deus fez por meio da vida, algo maravilhoso. Não é isso que nós estamos falando. Quando falamos em se vangloriar, isso serve muito mais intimamente para cada um de nós, porque o apóstolo Tiago, ele diz assim, ó, ainda no versículo, ele diz assim, ó, no versículo de número 14, ele diz assim: não vos glorie nem mintais contra a verdade. Então, se eu digo, ou se você diz, a sabedoria que eu adquiri da parte de Deus, mas eu sou contencioso, eu sou orgulhoso, eu sou soberbo, eu sou invejoso, então não podemos mentir contra a verdade. E sendo assim, quem sabe e conhece os nossos corações é o próprio Deus. Então, se alguém chega em algum lugar e ele diz: Deus fez isso, ou fez aquilo, ou operou isso, ou operou aquilo pela minha vida, por meio da minha vida, Deus está sondando e vendo o coração da pessoa, se ela ou ele está dizendo aquilo para se vangloriar ou para exaltar o nome santo do Senhor. Sendo assim, só quem pode verificar isso é o próprio Deus, ou o Senhor Deus, por meio de revelação a outra pessoa. Amém? Também ele deixa outra passagem falando em relação à sabedoria, é a Provérbios capítulo 3, versículo de número 1 ao versículo de número 8. 3, 1 ao 8. Diz assim: Filho meu, não te esqueça da minha instrução, que o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te darão longar dias e anos de vida e paz. Não te afaste de ti a benignidade e a fidelidade. Ata o teu pescoço, escreve na tábua do teu coração. Assim acharás favor e bom entendimento à vista de Deus e dos homens. Aí está, essa passagem é tão semelhante quanto aquela que escreve um dos evangelistas em um dos evangelhos, que diz que o Senhor Jesus crescia em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. No sábio Salomão, ele discorre nesse provérbio, capítulo 3, e no versículo de número 4, ele diz assim, ó: e assim acharás favor e bom entendimento à vista de Deus e dos homens. Então, aquele que adquire sabedoria da parte de Deus e esta mesma sabedoria ele conserva em vaso de barro, ele é admirado tanto por Deus, não porque está ensinando a Deus, mas porque está cumprindo de forma íntegra aquilo que Deus o entregou, e diante dos homens por ver o seu bom procedimento como ser humano. Amém? Está aí o nosso primeiro ponto. O segundo ponto é: Deus é o doador de sabedoria. Conforme esse ponto, ninguém pode se queixar de falta de sabedoria, porque sendo Deus doador de sabedoria, e a Bíblia também instrui, dizendo que o próprio apóstolo Tiago, instruindo, ele diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá e a ninguém retém. Então o que é que acontece? Um dos motivos pela falta de sabedoria de muitas pessoas é o não querer pedir a Deus. Mas
pedindo a Deus, pode ter certeza que Ele vai lhe conceder a sabedoria devida para você e para mim e para nós procedermos de forma correta. Aí, Mateus capítulo número 7, que é uma das referências desse tópico, Mateus capítulo 7 e verso 7 e verso 8, diz assim, Mateus 7, verso 7, capítulo 7, verso 7 e 8, capítulo 7, verso 7 e 8, diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca acha, e o que bate se abre. Então, isso é o Senhor Jesus ensinando aos homens a pedir e a buscar da parte de Deus. Terceiro ponto, subponto desse segundo ponto, Deus é o doador de sabedoria, diz, o Senhor é que dá a sabedoria, como já nós citamos, Mateus 7, verso 7 e 8. Depois, o B, o Senhor dá todas as coisas, não é só a sabedoria. E o C, o Senhor dá a todos os homens, não tem acepção de pessoa, não precisa ser doutorado ou rico ou formoso para que Deus venha assim conceder a sabedoria, nada disso, ou até mesmo perfeito em formação física, não, também não. Deus dá a sabedoria àquele que lhe pede, independente da sua condição física, da sua condição financeira, da sua condição social ou do seu status eclesiástico. Independente disso, aqueles que buscam recebem da parte de Deus a sabedoria. Agora, quem busca da parte de Deus sabedoria tem que saber também para que vai aplicar. Se você pede a sabedoria para se vangloriar nisso, não receberá. Aí o apóstolo Tiago diz, pedis e não recebeis, porque pedis para o vosso próprio deleite. Amém? Terceiro ponto é, peça a Deus sabedoria. O caminho mais correto para se adquirir sabedoria de Deus é pedir ao próprio Deus. Ele é o dono da sabedoria. Então, quem quer sabedoria e a genuína sabedoria, pede ao dono da sabedoria, que é o próprio Deus. Depois disso, você vai buscar em outras fontes para assim complementar. Mas o primeiro ponto e o primeiro passo em relação à sabedoria de Deus é buscar do próprio Deus. E para buscar do próprio Deus tem que ter uma vida dedicada à oração, à leitura da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Aí você vai adquirir realmente sabedoria da parte de Deus Todo-Poderoso. Segundo tópico é a demonstração prática da sabedoria humilde. Esse tópico nos chama a atenção pelo fato do irmão ele ressaltar a característica da sabedoria. Ele diz a demonstração prática da sabedoria humilde.
Pois bem, Deuteronômio, capítulo de número 1 e versículo de número 13 e o versículo de número 15, diz desta forma: Tomai-vos homens sábios, entendidos, experimentados segundo as vossas tribos, e eu os porei como cabeça sobre vós. Tomai, pois, cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e constituí por cabeça sobre vós, chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10, por oficiais segundo a vossa tribo. Então, os versículos ora citados, ele demonstra que Deus requer para a sua obra pessoas capacitadas, e que aqueles que estão na responsabilidade tenham os olhos fixos para entender aqueles que são capacitados com sabedoria e entendimento para a execução da obra. E um pouco mais além, observando que na sabedoria de tal pessoa não haja a falta de humildade e que também não sejam pessoas contenciosas, apesar de sábias, mas contenciosas, não servem para a obra de Deus. Tem que ser pessoas hospitaleiras, pessoas humildes, que tenham sabedoria da parte de Deus. Não é necessário somente ser sábio, tem que ser sábio e também ser humilde. O segundo ponto é a humildade como prática cristã. É bem difícil, queridos alunos, nós conceber um cristão que não seja humilde. Tal pessoa, ou quem quer que seja, que venha bater no peito e dizer que é cristão, e uma das suas características não for humildade, essa pessoa ainda não aprendeu o que é ser cristão. E como nós estamos falando de conhecimento, o profeta Oséias disse: o povo perece por falta de conhecimento. E tais pessoas não têm aprendido a ser cristão ainda por falta de leitura da palavra de Deus. E como nós já citamos o versículo de Mateus, no capítulo 11, quando Jesus registrava as multidões, ele diz que quem aprende dele é manso e humilde. Então nós não podemos conceber alguém que se diz ser cristão e ser soberbo, ser exaltado, ser contencioso, ser brigão e assim por diante. Nós não podemos conceber tal cristão com estas características. Uma das características, e dizemos até que é a principal, é a humildade como característica de um cristão. Aí nós vamos lá em Mateus, no capítulo de número 5, verso 5, Mateus capítulo 5, verso 5. Veja o que diz. São as referências que o irmão tomou para esse tópico, a humildade como prática cristã. Mateus 5, verso 5, diz assim, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. O verso 3 diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino
do céu. Precisa se entender o que é que está dizendo de humildade de espírito aí, para que ninguém ache que humildade de espírito é simplesmente estar de roupa velha, roupa lascada ou maltrapilho. Nada disso. A humildade de espírito não está se referindo a esta questão. A humildade de espírito aí vai muito além disso e é demonstrada através da prática e do viver diário. Por exemplo, alguém que, mesmo sendo doutorado em muitas coisas ou tendo uma grande sabedoria, ele não se abstém de ouvir alguém que seja indouto, quando o mesmo está pregando a palavra de Deus e pregando, instruído pelo Espírito Santo. Alguém que se diz humilde, ele não se abstém disso, porque sabe que aquela pessoa que ali está falando pode tranquilamente ser usado por Deus para lhe trazer alguma advertência. Então ele não evita de ouvir ninguém, ele ouve a todos, e a própria Bíblia diz que é bem mais aventurado ouvir do que falar. É melhor estar ouvindo do que estar falando, ensina o sábio. E já citamos em Mateus 11:28, quando Jesus ensina, ele diz: ser manso e humilde de coração aqueles que aprendem dele. E por fim, a última referência desse tópico ao qual estaremos citando é Mateus 5:16. Mateus 5, verso 16. Diz assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. Mas isso só acontece pela obra de humildade, pelo bom procedimento de um viver humilde, não só de palavra, mas como de prática.